Fala turma, tudo bem com vocês? Então, por aqui tá tudo bem. Eu estou gravando esse vídeo para que a gente possa começar mais uma aula de educação física online. E a aula de hoje vai ser super divertida, recheada de muitas atividades legais, tá? Bom, nós tínhamos combinado que agora no quarto bimestre nós aprenderíamos dois conteúdos diferentes, que seriam danças e depois nós aprenderíamos lutas. E agora, nessa aula de hoje, nós vamos estar fazendo a transição de danças, que a gente já fez algumas atividades de dança, para atividades de luta. Então, nada melhor do que isso, do que escolher uma luta disfarçada de dança. Você sabe qual é a luta disfarçada de dança? Alguém sabe responder? Bom, uma luta que parece muito com uma dança é a capoeira. E nessa aula de hoje nós vamos aprender um monte de coisas sobre a capoeira. Nós vamos aprender ginga, nós vamos aprender um pouco dos movimentos de como se faz para gingar, nós vamos aprender um pouco da história. E agora, nesse momento da aula, eu vou estar passando para vocês um pouco sobre a história da capoeira aqui no Brasil, tá? Então eu estou até aqui com o meu caderno aqui, ó, para dar uma conferida em pontos importantes, para não esquecer de contar nada dessa história super legal para vocês poderem estar aprendendo, tá? Bom, aqui no Brasil, a capoeira surgiu na época da escravidão. Então o que aconteceu? Na época da escravidão, muitos negros vieram da África para ser ferramenta de trabalho aqui no nosso país. E aí, eles vieram para trabalhar aqui nos engenhos das canas de açúcar, nas fazendas, nos lugares. E a capoeira era uma forma de resistência, ou seja, a capoeira ela veio da África. Então ela veio junto com os negros, ela é uma cultura de origem africana. E aí ela chegou aqui no Brasil por meio dos escravos, e aqui ela se tornou uma forma de luta e resistência contra a escravidão. Só que os escravos que praticavam capoeiras entre si, nos horários que eles não estavam trabalhando, né, em alguns horários escondidos, fora do horário ali de estar trabalhando, eles precisaram disfarçar a luta, porque a capoeira era uma luta somente. Então eles precisaram disfarçar para que, se caso aquilo fosse percebido de longe, no caso, os donos de terra não suspeitassem de que eles estavam treinando lutar para poder batalhar contra a vida escrava, contra os seus senhores. Então eles adaptaram os movimentos da luta a músicas e cantos da África. Então, hoje, a capoeira é gingada por conta disso. Porque os escravos, com uma ideia genial, adaptaram todos aqueles movimentos que eles faziam da luta ao ritmo e a músicas tradicionais da África, que eles podiam estar cantando a qualquer momento. E foi assim que a capoeira chegou aqui no Brasil e se instalou por aqui. E aí, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada legal. Após a abolição da escravidão, muitos negros libertos, eles não tinham condições de sobreviver e de trabalhar e acabaram marginalizados, caíram na marginalidade porque eles não tinham condições de trabalhar, e aí eles chegaram até a organizar gangues onde eram feitas várias rebeliões, brigas, e aí por muito tempo a capoeira foi proibida por causa disso. Então a capoeira aqui no Brasil ela chegou a ser proibida, de fato ela era proibida. Na verdade, até bandidos eram chamados de capoeiras. Pensa, o nome que era dado a alguns bandidos eram capoeiras. Ah, aquele capoeira lá fez isso, isso e isso. Não era, aquele bandido fez isso. Entende? Então a capoeira aqui foi vista como uma coisa muito ruim por muito tempo. Até que, passado um bom tempo disso, teve um presidente aqui no Brasil chamado Getúlio Vargas, que convidou alguns capoeiristas da Bahia para fazer uma apresentação de capoeira no Rio de Janeiro. E lá os capoeiristas ensinaram um pouco sobre a cultura da capoeira, sobre
sua história e mostraram golpes e tal, e foi super interessante. E esse presidente, posteriormente, assinou uma lei que permitia a capoeira ser praticada aqui no território brasileiro. E aí, desde então, isso aconteceu por volta de 1930, desde então a capoeira é permitida aqui no Brasil. A gente sabe que hoje ela já é uma parte da cultura brasileira trazida da África. Então hoje a capoeira é parte da cultura brasileira, é um esporte maravilhoso e nessa aula de hoje nós vamos aprender o seu principal fundamento, que é a ginga. Então por aqui eu já encerro o histórico da capoeira e vamos para as atividades da aula.